Olá, eu sou a Manola, bem-vindo a um novo episódio do podcast Que Não Sai Daqui. Hoje eu tô com o mestre em finanças, Ulisses Dias. Tio Uli, muito obrigada por ter vindo. E aí, querida, muita satisfação estar aqui. Vamos falar sobre o que é a vida boa, né? Sem que isso seja um problema, porque hoje em dia acho que o mundo está muito sério e acho que tem muita gente culpada por estar vivendo e feliz e leve. Parece que a pressão da cidade grande está fazendo esse mal para as pessoas. Com certeza. E é exatamente isso que eu quero falar, sobre viver bem, sobre todos os pilares que faz essa vida ser plena. Por isso que eu te chamei também, porque você fala muito de dinheiro, mas você fala muito das outras coisas também, né? Você é meu mentor e uma das coisas que mais me marcou na nossa mentoria foi você falar, você já reparou que o seu valor não tá no dinheiro que você faz? Isso super me marcou. Essa é uma armadilha do mundo e Deus está sempre querendo que a gente entenda isso, né? Nós não somos os nossos resultados. E as pessoas, elas acabam criando uma identidade que, para ela ser bem-sucedida, ela tem que ter resultado. Mas, na verdade, o teu resultado perante Deus é quanto você obedece a palavra, quanto você vive na presença dele. Eu vou falar, sinceramente, eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso, mas a minha esposa, ela tenta me ensinar, né? Porque essa é uma armadilha realmente mesmo. Antes de eu me converter, eu achava que para minha filha ser um sucesso, ela tinha que se formar em Harvard, tinha que fazer todas essas coisas. E hoje eu vejo que ela só tem que conhecer a Bíblia, né? Porque não adianta ter um filho com 100 milhões na conta, mas ele não acredita em Deus. Então é muito mais simples. Até vim de bermuda aqui para mostrar, para quebrar essa seriedade aí do mercado financeiro, mas satisfação tá aqui. É verdade. E eu tenho buscado muito isso. Eu achava que outras coisas iam me dar paz, iam me dar senso de realização. Eu pensei, nossa, tô criando essa carreira de cantora, tô com a coragem de trabalhar de forma artística, vivendo a minha verdade. Me trouxe muita ansiedade, mas também me deu, assim... Porque eu tô sempre buscando melhorar. Aí uma vez eu fui ler meu mapa, aí a mulher virou pra mim e falou assim, falando aqui com todas as letras, você tem tendências a ser vitimista. E... eu? mas ao mesmo tempo pensei, tá, se ela tá falando isso, que oportunidades eu tenho que de repente tô sendo vitimista que eu não tô vendo? E eu pensei isso, de eu me sentir estressado com a minha carreira de artista. Tipo, eu que escolhi. Eu que sou a dona da minha carreira, eu que crio. Então, se eu tô irritada com alguma coisa, se eu tô estressada, se eu tô me permitindo ficar ansiosa, eu também tenho o poder de mudar isso. Se a gente se tira desse lugar de vítima da sociedade e bota uma autorresponsabilidade, você se coloca também no lugar de mudar a realidade que você tem, né? Eu costumo brincar que eu tive um sofrimento, né? Eu tive que vender a Mercedes que meu pai me deu quando eu fiz 18 anos para investir meu dinheiro. A galera fica pegando no meu pé, meus haters, que eu já nasci rico, eu falo isso, cara, cada um tem o seu calo, aí é onde aperta, né? Mas uma coisa que eu aprendi com Jesus é que Jesus ele conseguia equilibrar muitos paradoxos, né? Então ele seguia a lei, mas ele amava as pessoas. E eu acho que a gente tem que viver nesse paradoxo da gente ser muito grato pelo que a gente tem, mas ser inconformado com o que a gente tem. Então, o que você falou aí, talvez possa ser uma ressignificação de, cara, eu estou inconformado com o meu peso, eu estou inconformado com o meu desempenho físico, com o quanto eu posso me esforçar para a minha carreira, mas eu sou muito grato ao mesmo tempo. E viver essas duas coisas é possível. E uma das coisas que eu percebi ao longo de muitos estudos é que você tem que entender quais são os teus 5 principais valores, porque a vida ela vai te colocar em alguns corners, algumas escolhas que você vai ter que decidir rápido. E quando você tem clareza sobre o que é mais importante para você, você toma essa decisão rápida. E a partir disso, você tem que encontrar uma atitude diária que você vai fazer para aumentar a tua nota nesses 5 principais valores. E isso tem que estar alinhado com o teu longo prazo. Então eu vejo que muito sofrimento das pessoas vem porque elas estão fazendo algo no curto prazo que não está levando elas para o objetivo final de longo prazo delas. Então a vida é muito simples, é só você ir aumentando a tua nota nisso de maneira disciplinada. As pessoas, às vezes, elas acham que quem tem muita liberdade financeira vive naquela vida de, todo dia eu escolho o que eu vou fazer na minha vida. Eu já vivi essa vida de fazer 10 viagens internacionais por ano, ficar nos melhores hotéis
Você não consegue fazer dieta, você não consegue pegar ritmo na academia, você não consegue construir nada de médio e longo prazo. Então, a rotina é uma bênção. E você tem que se apaixonar pela tua rotina para que ela seja sustentável, você tenha tempo de desfrute, mas também você trabalhe, né? Com certeza. Acabo que eu viajo muito e eu adoro poder ficar em casa. Tipo, eu tenho dificuldade de montar uma rotina, mas planejar a rotina dá muito bem-estar. Eu acho que a alegria tá no você... O Karl Lagerfeld, eu sou da moda, né? Então eu adoro essas referências. Perguntaram uma vez pra ele, o que é um bom dia pra você? O que é assim, imagina o melhor dia da sua vida, como é que seria? Ele, é o dia que eu faço o que eu me propus a fazer. Aí eu fico feliz da vida. E acho que tem um pouco disso, né? O hack que eu dou para você que está assistindo isso aí, acorda e escreve as 5 coisas alinhadas com os seus 5 principais valores que você tem que fazer aquele dia e se dê satisfeito. Aí você não precisa se esgarçar ali para ser um overachiever, ficar na alta performance. A alta performance ela tem muito mais a ver com regularidade no meu entendimento, né? E quando a gente começa a pensar nessa dinâmica do que é realmente crescer, eu acho que a gente tem que entender de algo que minha esposa me ensina muita coisa, porque ela muita sabedoria na Bíblia que ela pegou. Ela fala que um dia completo tem que ter desfrute, tem que ter trabalho. Então, não tem problema você ver o teu Netflix quando você chegar em casa, ou ficar lá contemplando a natureza. Faz parte, mas se você executou as suas tarefas, fez os teus 5 objetivos lá e cumpriu eles, pô, fica tranquila, seja leve. E às vezes a gente tem pessoas que têm uma energia mais pesada, né? E eu vejo que muita gente fica presa nesse estado emocional. Esses dias eu passei uma temporada viajando na neve e eu fui com um amigo meu que é advogado. E assim, a energia do advogado criminalista, ela é muito pesada o dia inteiro. Imagina eu ter que ir no presídio. E aí eu vi que ele era um pouco viciado naquele estado emocional da preocupação. E eu falei assim, cara, relaxa. Não tem com que a gente se estressar aqui. E quando a gente está viciado nisso, a gente vai querer buscar pequenas coisas para transformar em grandes coisas para honrar aquele sentimento que a gente precisa para se sentir vivo, né? Então tem gente que tem que estar estressada para se sentir vivo. E isso não é uma regra na tua vida. E fica um viés de confirmação, né? Você acredita que é tudo muito preocupante, você só vai vendo o mundo de forma a validar o que você já sente. Como é que... Me explica melhor sobre esses 5 valores. Eu fiquei na dúvida se são 5 valores ou são 5 pilares. Valores em que sentido? Primeiro em Deus, depois saúde, depois a minha família, depois meus amigos e meu trabalho. Por que a saúde vem primeiro do que a família? Isso aqui é uma armadilha que muita gente cai, né? Porque se eu não estiver bem de saúde, como é que eu vou cuidar da minha família? Bota a primeira máscara em você. Então isso aí faz parte dos textos que eu tenho que fazer para falar com as pessoas, né? Então eu vejo muitos maridos que o cara tá trabalhando, estressando ao máximo a saúde dele, e aí ele tem um piripaque com 40, 45 anos, e ele não consegue mais cuidar da família. Então você precisa ter um equilíbrio nisso. E outra coisa é que eu não passaria por cima de uma amizade por causa de trabalho, né? Então teve até um caso agora interessante que o Elon Musk perdeu $10 milhões para o Donald Trump num processo que o Trump moveu contra o X antigamente. E o Trump falou assim, nos negócios não tem amizade. Então isso é um conceito, talvez lá americano, caçador. A gente aqui na nossa cultura latina, eu acho que a gente dá mais valor para o ciclo social, para nossas amizades, e eu sou latino, né? Então acho que faz total sentido com a minha cultura. É verdade. Eu queria te perguntar disso também, porque você trabalha com seus amigos, não é? Sim, meu irmão, eu tenho 9 irmãos, né? Mas meu irmão do mesmo pai e minha mãe, ele é o meu coprodutor-chefe, e o meu melhor amigo de 10 anos é o meu outro coprodutor-chefe. De 10 anos de idade, né? 10 anos de idade. Amizade aí de 29 anos. Eita coisa. A minha esposa é a melhor amiga da esposa dele, também desde a infância. Assim, é aquela história que, pô... Os dois coincidiram, se conheceram depois? Não, é porque eu sou muito tímido. Pode não parecer, né? Então, eu me apaixonei primeiro pela minha esposa, e ele falou assim, cara, a amiga dela também é maravilhosa, né? Só que como ele era muito mais inibido, ele conseguiu namorar antes com ela, e aí só ajudou o meu processo depois da gente ter essa amizade aí, marido, mulher e amigos. E isso para mim é muito importante, porque eu trabalho assim, tipo 12 horas por dia.
E eu preciso estar nesse ambiente onde eu estou desfrutando com os meus amigos de um papo, de uma conversa, da gente fazer planos. Então, essa viagem aí que eu fiz de esqui, né? É um prêmio que a gente dá quando a gente alcança as metas na empresa. E eu trabalhei lá como garçom na estação de esqui há 20 anos atrás, então é um pouco de nostalgia. Então eu acho muito legal. E tem um padrão dentro do digital para isso também, né? Se a gente pegar aí grandes referências, a Priscila Zilo e o Pedro Sobral, marido e mulher. O Érico Rocha e o Hugo Rocha são irmãos. A gente também tem o Wendel Carvalho e a Karina Peloy, que também marido e mulher. Porque o digital ele consome tanto da tua vida, faz tão parte ali do teu dia a dia, que eu acho que é um pouco complicado você dissociar isso e dá muito certo quando você faz com pessoas que você ama, né? Eu falo que se eu não estivesse fazendo isso com meu irmão, com meu melhor amigo, talvez eu já tivesse desistido, porque a frustração é muito grande. As pessoas aqui, não sei se têm essa experiência, mas quando a gente faz qualquer coisa de audiovisual, a gente põe muita intensidade, põe muito amor, a gente põe muita energia. E vulnerabilidade também. Vulnerabilidade, e às vezes não dá certo. E aí você tem vontade de meter a tua cabeça na privada, puxar ela, mas alguém tem que te puxar para cima. E dar a volta por cima e você voltar com um sorriso, voltar com energia, porque faz parte da vida, né? Então eu vejo que essa minha incursão aí no mundo do digital me ensinou muito essa resiliência de voltar com um sorriso no rosto e fazer aquilo que você nasceu para fazer, porque nem sempre cumprir o teu propósito é algo prazeroso. Existe algo assim que a gente escuta nas pregações, que é quando o teu propósito é revelado, os gigantes se levantam. E o teu propósito é revelado quando você se conecta com a tua identidade real. Então, isso tudo aí é muito autoconhecimento que você vai desenvolvendo e se expor a isso é algo muito difícil. Hoje mesmo, eu fui no centro, peguei o metrô e eu estou fazendo uns criativos onde eu pergunto para a pessoa na rua, né? Pô, você investe na bolsa, tem conta na corretora? E chamei mais de 20 pessoas. Te dou R$50 para você fazer essa entrevista comigo. As pessoas, não quero ganhar nada de graça, não. Não sei se é a vergonha de aparecer, o medo de falar em público, mas as pessoas, elas não têm coragem de se expor aqui na frente da câmera. E medo do desconhecido, né? É porque se fala muito disso, de que trabalhar com amigos dá problema. Mas eu entendi o que você falou o caráter emocional que traz, que é importante particularmente no digital. Mas se você tem algum conselho para essa dinâmica, tem algum cuidado que vocês têm? Ou é só, tipo, junta todo mundo mesmo, todo mundo se ama? Dá muito pega para capar. Eu acho que faz parte de qualquer ambiente onde você busca alta performance, é você levar as pessoas no limite. E eu acredito que a musculatura emocional é algo que você vai desenvolvendo. Tem que ter todo mundo inteligência emocional, né? Tem que ter todo mundo inteligência emocional, tem que ter todo mundo cuidado com a fofoca, porque um vai ficar chateado aqui, aí vai vir falar, e eu sou a pessoa que as pessoas, no final das contas, vão falar, e aí no final das contas eu falo, o melhor RH da minha empresa é a gente se encontrar no culto de domingo e estar lá escutando, e ter humildade, e reconhecer as coisas, mas tem um segredinho só, que todo mundo ganha variável, então... Assim, não produziu, tu não ganha, né? Eu não vou ficar pagando salário pra ninguém, não. Mas a minha equipe é demais. Eu sou muito fã deles. Eu gosto de falar pra eles, principalmente pro Pablito, que eu sou viciado em... Pô, pode falar isso aqui? Pode falar tudo? Pode, né? Tem alguma coisa? Pode. Eu sou viciado em comer o rabo das pessoas, de, assim, dar esporro mesmo, né? Então a galera tá assim, muito relaxada. Eu sou a pessoa que domingo, 11h30 da noite, fala assim, cara, tive a ideia aqui da gente monetizar, vamos fazer agora. Levanta todo mundo aí e vamos trabalhar. Eu tenho muito dessa energia masculina de vamos gerar resultado. E às vezes isso é meio estressante e eu, assim, passo do limite às vezes. Eu acho que precisa disso. E uma coisa que eu vejo, né? Eu não tenho medo de ser odiado. Isso é muito bom. Isso é um grande valor. Eu sei que às vezes as pessoas estão com raiva de mim e falam assim, cara, que raiva que eu tô de você, mas eu não tô aqui para um concurso de popularidade. E eu vejo que tem algumas pessoas lá da minha equipe que elas têm essa preocupação, tem algumas funções que é importante você ser fofinho, mas o meu lugar lá não é para ser assim. Pelo menos na minha maturidade atual eu vejo assim. Eu ia perguntar isso, você sempre foi assim ou foi uma coisa que você cultivou, esse não medo de ser odiado? Porque realmente é uma liberdade, você ficar à vontade, você vai ter 2 trabalhos, né, se alguém te odiar.
Cara, eu conheci meu pai quando eu tinha 10 anos. E assim, minha mãe jogou muito na minha cara que criou eu e meu irmão sozinho. Então teve uma hora que eu falei assim, cara, para de jogar na minha cara que você criou a gente sozinho. E aí eu acho que foi uma libertação de tipo assim, quando tu não tá mais querendo agradar tua mãe e teu pai, tu fala assim, cara, eu preciso agradar quem mais? Porque eu vejo que tem muito adultos, 40, 50 anos, que ainda vive para ser o sucesso que mãe e pai quer. Então, esse descolamento, eu acho que foi extremamente importante, e a minha esposa agora está se formando em psicologia, né? E ela é muito da parte humanista, da psicologia Gestalt, e ela fala assim, Uli, você e a tua família, vocês são muito diretos, vocês falam na cara. Se vocês tiver que terminar um relacionamento porque você mandou uma real na lata, você faz isso, todos os teus irmãos fazem isso, teu pai sempre fez isso, mas isso magoa as pessoas. E eu falei assim, cara, eu faço sem querer, eu sou muito direto, né? Então, é algo que vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai adorar, porque eu sou sempre transparente com relação ao que eu tô sentindo, se eu tô te amando, se eu acho que tem que melhorar alguma coisa, e eu acho que assim as coisas andam mais rápido pra frente, né? Mas tem umas pessoas que elas ficam magoadas mesmo. Toda característica num contexto pode ser uma mega vantagem e no outro contexto vai ser uma questão. Mas só lembrando a ordem, então, é Deus ou saúde primeiro que eu fiquei na dúvida? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Saúde. Família. Amigos e trabalho. Deus em primeiro lugar, saúde depois. Tá. Mas quer dizer o quê? Tipo assim, tô com o joelho ferrado ainda sem ajoelho na igreja, ou quer dizer que falta academia pra ir pra igreja? Eu não sei. Como é que é na prática? Isso aí é uma coisa que me chocou muito a primeira vez que eu vi, né? Mas Jesus, ele fala assim, larga teu pai e tua mãe e vem comigo. E eu achava absurdo alguém falar. Imagina alguém aparece aqui pra você e fala isso, pô, larga teu pai e tua mãe e vem. Parece seita, né? Parece loucura. Mas é essa história de botar Deus em primeiro lugar para tudo que você vai fazer. Então, logo na minha conversão, a primeira coisa que eu comecei a pedir muito para Deus é mansidão. Porque, mais uma vez, às vezes eu posso ser tão direto que eu perco um pouco de mansidão, né? Então, ter mansidão de botar Deus no meu lugar, amar as pessoas antes de tudo. Então, é esse sentido. Aí depois vem a tua saúde, porque a gente é um espírito que está dentro de um corpo. Então, existe essa hierarquia. Se você, sabe aquele filme Django Livre, que o cara tá lá batendo no escravo e sofrendo por fazer isso? Porque existia uma interpretação da Bíblia antigamente de que você tinha que esmurrar a carne. Mas o esmurrar a carne é o espírito dominar tanto a carne que você não vai abrir os teus desejos acima do espírito. E aí, a minha cabeça ela é um pouco assim, horizontal, tá? Não é direta assim, não. A minha também. Logo que eu me converti, eu pensei assim, cara, será que se masturbar pensando na minha esposa é um problema? Porque se masturbar, é problema. Mas pensar só na minha esposa, será que seria um problema? E aí eu acho que o Google escutou esse meu pensamento, porque logo depois veio um vídeo do Luciano Subirá, que é um pastor muito famoso, falando que toda vez que a carne grita, é uma oportunidade para a gente orar. Então, é simplesmente entender essa hierarquia, né? De primeiro o espírito, depois a carne, que é a saúde. Porque o nosso corpo, digamos, a nossa carga genética, tudo a gente recebeu dos nossos pais, mas a nossa alma vem de Deus, né? Antes de tudo, a gente é filho de Deus. Então, faz sentido essa hierarquia. Aí você falou que para ter um bom dia, a gente tem que ter uma atividade para Deus, uma atividade para nossa família, uma atividade para a saúde, uma atividade para o trabalho, uma atividade para os amigos. Sim, eu adotei na minha vida que toda vez que eu acordo, a primeira coisa que eu penso é em Deus. Faço uma oração de gratidão, aí você tem que primeiro agradecer para depois pedir alguma coisa. Aí quando eu saio da cama, levanto a mão, contrai todos os músculos, né? Isso aí aumenta a tua testosterona, tua farmácia natural. Faço 15 flexões para já botar o drive na cabeça de que você tem que estar ativo. Aí chego na sala, agradeço, porque a minha vista da minha casa é maravilhosa, eu não canso dela. E aí fico ali com a minha família, ou seja, eu estou respeitando
essa dinâmica, né? Aham. E aí depois vou ali para a rede social, porque para mim meus seguidores são meus amigos mesmo. Eu não vejo como trabalho, graças a Deus. E aí depois eu vou realmente fazer as minhas atividades. Então essa é uma outra maneira também das pessoas organizarem a vida, botar as prioridades conforme o teu dia vai se desenvolvendo. Porque a gente tem uma açúcar no cérebro chamado glucose. Então as pessoas que têm uma alimentação normal, elas vão ter mais glucose no cérebro de manhã. É por isso que é mais fácil você cumprir a dieta de manhã do que de noite, porque você já está zerado ali de energia, então é a hora que você chega em casa estressado, discute com o teu cônjuge, que você come aquela Nutella com aquele pão australiano, que é a minha sobremesa predileta. Então você tem o teu controle inibitório mais sensível de noite do que de manhã. Então faz as tuas prioridades de manhã para você botar a carga máxima naquilo e depois ficar mais tranquilo, né? Eu sou da premissa de que primeiro a obrigação, depois o prazer. Pelo menos é assim que meu pai me criou, né? É verdade. E a força de vontade é um músculo, né? Que à noite já tá cansado. Deve ter a ver com esse glucose que também explicou. Eu quero muito ouvir essa história de conversão, mas acho que a sua esposa veio antes disso, né? Então eu quero ouvir a história de você conhecendo sua esposa. Então, eu sempre fui muito tímido. Vou contar minha vida amorosa toda aqui pra vocês. Então, eu até 18 anos, acho que tinha beijado 12 meninas na boca, assim, era muito tímido mesmo. Aí perdi minha virgindade com a minha primeira namorada, namorei com ela há 5 anos e achava que ela ia ser a única mulher da minha vida. Aí, quando eu fiz 23 anos ali, minha cabeça mudou um pouco, aí vivi um pouco vida de solteiro, mas depois sempre querendo namorar. Aí eu tive uma namorada com 25 anos, que eu era completamente apaixonado por ela, mas era algo não muito saudável, foi um relacionamento um pouco tóxico para mim, e depois dali eu fiquei muito machucado emocionalmente, e eu me lembro que eu só pedia para Deus para eu não desacreditar do amor, isso aí sempre foi muito importante para mim, verdade. Um relacionamento conjugal saudável, né? E aí eu fui para Israel, no Carnaval de 2011, e lá fiz 3 pedidos no Muro das Lamentações. Saúde para meu pai, sucesso profissional e que essa questão amorosa se resolvesse, né? Seja com essa menina ou com outra pessoa. Aí passou 3 meses, eu estava numa festa aqui no Clube Med de Angra, né? E assim, eu era rei do camarote quando eu era solteiro. Eu queria estar sempre com a mesa maior, mais lotada, tipo Damn Zero mesmo. Minha esposa odeia quando eu falo isso. Mas aí naquele dia eu tava assim com 40 graus de febre. Mal. E eu vi assim ela passar com as amigas. Você tava numa festa? Tava no Clube Med? Não, você tava no Clube Med. Tava no Clube Med numa festa, da Carol Sampaio e do Michel. E aí eu vi a minha esposa passar com as amigas, rindo muito. E ela é uma pessoa muito alegre. Aí eu falei assim, caraca, essa mulher é muito alegre. E ela era do meu tipo, sempre fui interessado por mulher morena, de cabelo liso, magra, alta, que é como a minha mãe é, né? Então a gente tem esse padrão de buscar a nossa mãe. Aí, vi aquele sorriso e falei, cara, eu não posso falar com essa mulher com 40 graus de febre, porque a primeira impressão ela faz muita diferença. Aí peguei o telefone dela com o Michel e falei assim, me dá o telefone dessa mulher, me dá o endereço dela. Aí mandei flores para ela, um raio de sol, né? Que o nome dela é Rayana, que quer dizer raio de sol em Tupi, Guarani. Então você não falou com ela na festa, não já falei, mandou flores? Aí eu mandei as flores e falei assim, meu telefone é tal, se quiser agradecer, me manda. Aí ela de primeira não mandou, mas ela estava assim nos mesmos lugares que eu, e eu comecei a investir muito. Aí fiz uma festa na minha casa para ela. Aí ela foi nessa festa, aí levei ela em casa. Mas ela não sabia que era para ela? Não sabia. Sabia. Eu falava assim, cara, eu sou completamente apaixonado por você. Eu sou muito direto na comunicação. Eu quero namorar contigo. E ela falou assim, não, vamos ser só amigo. Aí eu ia lá e bloqueava ela na época era o BBM. Não sei se a galera aqui escutou. Eu peguei BBM. Aí bloqueava ela assim, cara, eu não quero ser teu amigo. Eu só quero ser teu namorado e pra mais. E aí ficamos nessa história uns 4, 6 meses. E aí isso foi muito importante, né? Porque eu tinha uma rotação muito grande de mulher. Então ela meio que me cozinhou de um jeito que, fiquei ainda mais apaixonado. E aí a gente começou esse relacionamento. Ela é filha de pastor.
Então, uma das exigências que ela tinha para namorar comigo é que eu fosse na igreja com ela no domingo. E eu falava assim, cara, se eu quero que ela vá num jantar de negócios, eu vou na igreja, que vai ser algo proporcional. Mas eu era do tipo que dava assim, meio-dia, eu falava assim, ó, eu combinei até meio-dia, depois eu não fico. Ficava lá nos stories, ia 10 vezes no banheiro, e fiquei 10 anos nessa dinâmica. 10 anos. Indo na igreja com ela assim. Indo na igreja, mas totalmente rebelde. Mas antes você não tinha nenhuma vivência de igreja? Não tinha, não sabia nem como é que... Eu não sei nem até hoje como é que reza. Isso não foi algo presente na vida da minha família. E aí, depois de um tempo, olha só, 10 anos, 10 anos, a paciência da mulher. Teve uma hora que ela falou assim, cara, eu, assim, não aguento mais você, assim, tu é muito problemático. E era mesmo. Eu não vou mais reclamar, eu vou orar pra tu melhorar. E aí começou a resolver o assunto mesmo. E isso aqui, deixa eu dar um parêntese, né? Hoje, os últimos 2 anos, eu tenho estudado muito sobre casamento, porque eu acho que é uma solução muito cara para eu cobrar minhas consultorias, ensinar a pessoa a ficar rica e ser feliz no casamento. Os relacionamentos, eles vão se nivelar por baixo. E se alguém vem de uma família onde teve muita separação, muita traição, ela tem uma noção do que é um casamento saudável num nível muito baixo. Então, teve um dia que minha esposa falou assim, cara, eu fui 8 anos contigo, eu não fui feliz. Eu falava assim, como é que tu casou comigo, pô? Eu sempre fui muito feliz. Ela falou assim, porque a tua noção do que é ser bom, um casamento bom, caramba, é totalmente deturpada. Mas a esposa é direta também. Não, a melhor qualidade da minha esposa é que ela não negocia com a verdade. Isso realmente é uma boa qualidade. E isso, assim, é muito bom, porque uma mulher, ela serve, na visão do homem, para honrar ele. Então eu não tenho dúvida nenhuma que a minha mulher, ela é super sincera. Porque a verdade é honra, né? Exatamente. Então, dentro desse processo aí, eu fui entendendo que eu tinha muitos comportamentos tóxicos que eu herdei da minha mãe, que teve 5 casamentos, do meu pai, que teve 10 casamentos, e achava que era normal seguir 1000 mulheres. Eu tinha competição com meus amigos, achar mulher bonita no Instagram com 5.000 seguidores, eu falava assim, pô, essa mulher aqui, ela merece ter 100.000 seguidores. Eu vou seguir ela aqui, que eu vou ver ela crescer no Instagram. Que nem como se fosse ação mesmo. Tipo, pra ver quem é que... Jura? Tipo assim, comportamento machista, misógino. E aí, quando a minha filha nasceu, que eu comecei a entender que eu não queria que ninguém tratasse ela do jeito que eu tratava as mulheres. Doideira isso, né? E aí, eu sempre fiz uma imersão emocional por ano. E aí eu fiz uma com o André Kescher, que é mentoria de treinadores. Foi até um presente do Wendel Carvalho que me deu. E aí eu fiquei uma semana lá em São Paulo, no interior, fazendo jejum. Pô, fui profundo mesmo, andei em cima do fogo, várias ferramentas absurdas, assim, de profundas. E lá eu voltei dedicado a ver uma pregação por dia. E foi aí que foi tendo uma transformação. Aí eu fui para Califórnia com meu irmão, Stefan, e de lá eu tava querendo já ter o meu segundo filho com a minha esposa. E aí eu falei assim, cara, eu vou dedicar minha vida a Deus se tal coisa acontecer, que era ela engravidar. Aí eu cheguei da viagem, no dia seguinte, ela com o exame que estava grávida. Aí passou uma semana, não, minto, passou 9 dias. Eu fui na igreja, aí estava o Hernando Dias Lopes, que é um pastor muito famoso, ele falou assim, as pessoas elas confundem que as bênçãos são maiores do que o teu relacionamento com Deus. O teu relacionamento com Deus é maior do que qualquer bênção. Seja ter saúde, seja ter dinheiro, qualquer coisa. Aí passou 15, 20 dias, a minha esposa perdeu esse neném. Só que você entende que toda a vida ela tem um propósito. E essa vida, ela durou 1 mês, mas ela tinha um propósito de eu honrar a Deus. Até me arrepio só de lembrar dessa história. Mas olha que loucura. O meu pai teve um AVC há 2 anos atrás, e nesse dia que a gente viu que o coração da criança não estava batendo, o meu pai acordou do AVC, levantou, me deu um beijo e voltou a dormir. E eu só estaria em casa para receber esse beijo se tivesse acontecido essa história com o neném.
essa gravidez ela tivesse sido terminada, né? Porque senão eu passo o dia inteiro trabalhando. Então aconteceu isso, eu vi claramente que Deus mostrou assim, o pai nunca abandona. A gente, viveu essa história de uma maneira super presente, né? Foi um presente que Deus deu, porque eu sempre peço para Deus para me dar um filho com saúde. Uma gravidez que ela não é completa é porque o feto ali devia ter algum problema que não conseguiu maturar, né? E aí, a partir disso eu realmente vi, cara, que Deus existe mesmo e tu tem que entregar a vida para Ele. Eu vi que aquilo que o Hernandes Lopes tinha falado, que o relacionamento com Deus é mais importante que qualquer bênção, foi exatamente o que me fez não sofrer, né? E para completar aqui a história da minha esposa, né? O que isso me ensinou como educador? Que você não converte ninguém, é o Espírito Santo que faz essa transformação. E a minha esposa é tão sábia que ela já sabia disso, é claro, e nunca me pressionou. Nunca me pressionou para eu aceitar Jesus como Salvador, caminho. Ela entendia que o Espírito Santo um dia ia trabalhar. Demorou, mas ele ia trabalhar. Teve bastante paciência. E outra coisa também que essa história me mostrou, por que eu era tão rebelde de querer, olha, meio-dia eu saio? Porque tudo aquilo que te incomoda no culto é Deus querendo trabalhar em você. Então qual que era o meu problema? E o problema assim de qualquer cara que nasceu com saúde, sempre teve o que quis, muito dinheiro. Tu acha que tudo acontece no teu tempo, né? Porque se eu tenho dinheiro, eu faço agora. E eu quero essa mulher, vou fazer a festa, vou comprar, vou fazer tudo, vou fazer o escambau aqui para isso acontecer. Então era Deus mostrando, olha, as coisas não vão acontecer no teu tempo. É no meu tempo. E quando a gente entende que Deus ele sabe o que é melhor pra gente em todos os momentos, que essa é uma das frases assim, que eu mais gosto, né? Deus é bom o tempo todo e a paz que excede em todo entendimento, ela vem disso. A paz que excede todo entendimento, ela é maior do que a racionalidade. Então, assim, cara, Deus sabe o que é melhor para mim. Ele tá me formando nesse processo, então eu vou ser humilde aqui para aprender. E aí palavras como obediência, submissão, dependência, que dentro do vocabulário do mundo são coisas horríveis, você quando vive uma relação íntima com Deus, você vê que isso, na verdade, é a grande liberdade. Aham. Hoje em dia eu quero ser totalmente dependente. O que os caras aí estão falando no mundo para mulheres? Não seja dependente do seu marido. Mas é exatamente quando o casal está na dependência e admite isso que tem unidade. Então eu sou totalmente dependente da minha esposa. E eu quero ser dependente dela, porque a gente já fechou a porta do divórcio. E eu era o doente mental que sempre deixava essa porta aberta, e quando tem alguma pressão, tu faz o quê? Tu corre pra essa porta. Então, as pessoas fazem muito isso, né? Qualquer coisa termina. Eu era assim. Tá fazendo isso aqui, eu vou terminar contigo. Aí teve um dia que minha esposa falou assim, é assim que tu quer continuar esse relacionamento? Eu falei assim, então tá bom. Então se a gente for infeliz pro resto da vida, a gente vai ser infeliz, mas a gente nunca vai separar. E aí, na tua maturidade, lendo a Bíblia, tu entende, né, que eu não tenho que fazer minha esposa feliz e ela não tem que fazer feliz, porque tudo que a gente faz tem que ser direcionado pro reino. Então, o meu casamento ele tem que apontar pro reino. E como é que eu aponto pro reino? Eu cuido da minha esposa, eu cuido do meu lar, eu sou responsável. E aí tudo funciona, né? Sim. Esse é um aprendizado que eu tive esse último ano. Esse último ano tá todo dedicado a evoluir como pessoa por conta disso, de eu ter tido um término de relacionamento e eu vi, a gente acaba atraindo ou se alinhando com as pessoas que estão no nosso nível de maturidade. Então, a única forma que eu poderia de atrair uma pessoa melhor seria, melhorar como pessoa. E pegar essa autorresponsabilidade, porque só pensar, não deu certo, mas eu sou incrível, não ia me servir pra nada, né? Aí eu fiz um curso de, até aqui nessa sala mesmo, de maturidade emocional com a Zita Fernandes, que a minha psicóloga mesmo, ela é ateia, mas e a Zita, ela é católica. E aí ela indicou, assim, se é uma ateia e uma católica estão alinhadas, então, né, é bom. E a primeira coisa que eu aprendi foi uma coisa assim, tudo a ver com o que a gente conversou no início da conversa, sobre o que realmente torna a gente feliz e o que é servir a Deus, né? Ela contou a parábola de Marta, sabe? Uhum. Que eu achei o máximo, porque
tinha uma mulher lá toda se esgoelando, tentando fazer lá uma comida para servir Jesus e tal. E Jesus estava conversando com as pessoas e a menina que supostamente iria ajudá-la estava lá ouvindo Deus, né, ouvindo Jesus. E a outra se sentindo ressentida, que estava fazendo tudo sozinha. E Jesus falou para ela, olha, obrigada, mas quem está me servindo mesmo é quem está aqui me ouvindo. Foi o primeiro tapa na cara que eu levei, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo pelo outro sem ouvir o que o outro queria da gente, né? E eu acho que foi uma coisa que eu peguei no meu último relacionamento. Eu queria resolver a vida do cara e ele, tipo, tava tranquilo. Eu acho, né? Pô, mano, eu usava isso muito como gatilho quando eu era solteiro. A minha, assim, mulher quer um problema pra resolver. Então você tem que criar um problema pra ela resolver e ela se sentir engajada ali na situação, né? Mas é horrível. Eu me lembro que um dos primeiros programas que eu fazia com a minha esposa era ir pro shopping e falava assim, tu tem aí cartão ilimitado pra tu comprar roupa pra mim. Tá? Um sonho, a gente e adora aí ela vestir ficava homem. lá, eu parecia um boneco, bota a roupa, tira a roupa, bota a roupa, tira a roupa, e aí tem risada, tem essa dinâmica. Então, todo homem ele vai ter um problema pra mulher resolver. Mas isso que você falou aí, com relação à maturidade, mesmo nível, né? Eu acho que é por isso que o relacionamento, o homem ele tem que ser pelo menos 5 anos mais velho do que a mulher, porque a mulher, 5 anos mais nova que o homem, ela é tão madura quanto ele. E é saudável essa história, porque assim, a minha esposa, ela teve muita paciência de maturidade para me desenvolver, mas isso é a equipe que a gente é dominante, né? Tanto eu quanto ela. Mas ela admite que a minha maturidade financeira é muito maior que a dela. E quando você está construindo uma vida junto e você entende o perfil do teu parceiro, do teu cônjuge, e você lida com isso de maneira franca, né? Você divide ali, olha, isso aqui é a tua responsabilidade porque você é mais maduro nisso. Isso aqui é a minha responsabilidade porque você é mais maduro. Complementa, né? E assim o casal anda para frente junto, né? Então, se deixasse o dinheiro na mão da minha esposa, ela doava tudo no primeiro dia. Aí eu falo assim, amor, isso aqui a gente tem que multiplicar porque a gente vai poder doar mais lá na frente e tal. Qual a diferença de idade de vocês? A gente tem 4 anos de diferença. Quase 5 anos. Mas ela, assim, pô, minha esposa é muito meiga, cara. Tem muita sorte. O homem que é a mulher que vai respeitar ele, não tem dúvida que ela não vai trair ele e que vai ser boa mãe. Isso aí é muito importante. Você que tá escutando, homem, cara, é mais importante tu achar uma mulher que vai ser uma boa mãe do teu filho do que uma gostosa, com um abdômen sarado, tá? Isso aí é muita imaturidade dos homens e eu sei que a gente pensa nisso durante muito tempo. Tem mesmo. E uma outra coisa que foi um divisor de água assim, na minha vida foi eu fui tentar amadurecer e também trabalhar minha espiritualidade. Justamente porque eu achei que eu me sentia em paz no relacionamento. Mas a gente só se sente em paz em Deus. E a gente quer ser maduro não por amadurecer, não por pensando nos outros, não é pela gente mesmo, porque a gente é mais feliz quando a gente amadurece mais. E aí foi uma outra coisa que eu pensei, que eu falei. Eu coloquei a minha... Eu acho que era meio carente, tipo, sou meio carente, e eu colocava muito peso naquele relacionamento, sabe? Se eu tivesse já de cara botado Deus como primeiro lugar, já ia resolver metade dos meus problemas. Tipo, sei lá, num domingo tá preocupada com o garoto, domingo tem igreja, sabe? Tipo, já reorganiza tudo e até cria mais espaço pra você cuidar da sua vida e você não ficar ansiosa ou agitada com a falta de atenção que você tá tendo ali, você nem percebe tão bem, né? Pô, essa foi uma pancada que a minha esposa me deu, porque eu achava que a mulher tinha que me botar em primeiro lugar. Eu era tão narcisista que eu achava isso. Aí ela falou assim, cara, você é a 5ª prioridade da minha vida. Vem Deus, a minha família, vem meu trabalho, vem as minhas amigas, depois vem você. Eu falo assim, como assim? Antes de vocês casarem, né? Quando a gente começou a namorar, já falou isso já de primeira, já. Eu falei, como assim? Eu não sou prioridade, sou a 5ª prioridade? Ela falou, E aí eu hoje entendo que é exatamente isso que o homem quer. O homem quer que a mulher tenha mais foco em Deus do que nele. Porque aí ele fica tranquilo que ela não vai trair ele, porque tem um ditado aqui que se a mulher quiser dar pra alguém, se tu trancar ela
no guarda-roupa, ela vai dar cabide. E isso consome muito a mente dos homens, principalmente no mundo de hoje. Não sabia. Eu acabei de ler um livro aqui chamado Homens em Greve, Men's on Strike, de Helen alguma coisa, a autora, né? Falando exatamente que no mundo moderno, o homem ele vê que não vale mais a pena casar. Só um parênteses, né? Essa é a opinião dela. E ela em nenhum momento fala de Deus nesse livro. Porque a recompensa financeira para ele não é boa, a recompensa sexual para ele não é boa e a recompensa emocional para ele também não é boa. E aí, vários relatos lá de homem, né? Que a mulher tem um filho, separa do cara, fica com metade de tudo que o cara tem. Aí a mulher, depois que casa, não quer mais ter a frequência sexual que ele gostaria. E aí a mulher tem filho e só dá atenção pro filho, não dá mais atenção pro homem. E por mais que doa para algumas mulheres escutar isso, é isso que os homens estão falando entre eles. Pô, minha mulher só quer dar atenção pra criança. Pô, minha mulher tá tão preocupada que ela tá com uma barriguinha que ela não quer mais transar, porque ela não sente a vontade de tirar a roupa. A minha mulher só me vê como um caixa eletrônico, porque a minha opinião não serve para nada. Porque eu não sei de nada, mas eu só sirvo para pagar o Pix. Essa é a conversa que os caras têm entre eles. E aí, quando alguém tem outras, né? A mulher tem outras. Mas aí, quando o homem vem aqui e fala isso, pô, o cara é cancelado. Então é melhor ficar quieto, porque o cara também não quer preocupação, né? Mas eu, como quero arranjar sarna para me coçar, eu tô falando isso aqui em público. Mas assim, mais uma vez, qual que é minha grande crítica a esse livro Men's on Strike, né, que é o título em inglês? É que em nenhum momento ela fala que um casamento saudável vai ter Deus no centro, né? Mas esse é um ponto, esse é um outro ponto que também mudou a minha percepção. E eu vi quão era imaturo. A gente só se toca quão imaturo a gente era quando a gente vai melhorando um pouquinho, né? No meu caso também em relação à autoestima. Eu só tinha noção que eu tinha baixa autoestima depois que eu melhorei um pouquinho, que a gente vê, caramba. Mas era isso, eu senti que, porque você falou do que os homens, as mulheres pensam muito parecido, com certeza, com outros argumentos, que homem não serve pra nada, que não ajuda em nada. A gente, inclusive, fala que é muito, se for ver as mulheres com mais longevidade, elas não ou foram viúvas muito cedo, ou não tiveram homem, porque a gente tem essa energia de cuidado e acaba usando pro cara, em vez de usar pra gente. E então, é muito... Tem a vertente que pensa que é muito conveniente pro cara estar no relacionamento, porque a gente vai estar super pensando em tudo pra eles, mas em detrimento da gente, às vezes, né? Então é inconveniente pra gente estar no relacionamento. Você vê muitas mulheres felizes que não tem ninguém. O problema todo é que no fundo queria estar. Se você realmente, genuinamente não quisesse, show, a conta fecha. Mas como no fundo queria estar, a conta acaba não fechando. E por isso que eu acho que tem uma busca aí de entender melhor o relacionamento com uma certa humildade para ouvir as coisas que são desagradáveis. Porque pensar só que é tudo incrível, que não precisa de ninguém, que tem que servir para alguma coisa, homem, tipo, não, sabe, você não precisa de homem oficialmente para nada, não resolve. E aí foi outro ponto que eu vi que eu podia melhorar, que eu achava que homem tinha que me servir pra alguma coisa. Eu pensava, pô, ele não faz isso comigo, ele não faz isso comigo, só que não, isso aqui eu consigo resolver com outras pessoas e tal. Por que eu tô namorando com esse cara? Mas depois eu me toquei, ele não tem que me servir pra nada, da mesma forma que eu não tenho que servir ele pra nada. Nós juntos temos que... porque nós juntos vamos conseguir servir melhor a Deus. Aí cria um propósito pra estar junto, porque senão realmente não perde o sentido, né? Cara, voltou aqui no sincericídio brabo, né? Mas o que os homens falam entre eles, né? O cara tem que prover e comer ela direito, entendeu? É só isso que ele tem que dar pra mulher, que ele acha na cabeça dele, né? Proteger a casa, prover e comer a mulher direito e fazer ela gozar. O resto é só enfeite dentro dessa história. As mulheres iam ficar felizes se já fizesse essas duas coisas. Porque normalmente o ponto é que não provém, não come direito e ainda estressa. Pô, eu vejo esse padrão muito grande. Assim, as funcionárias domésticas das casas que eu tenho mais intimidade, tipo, ganham bem, né? E a quantidade de mulher que sustenta homem, que não trabalha,
Eu pego várias pessoas na mentoria que eu vejo assim, a mulher trabalhando e o cara lá querendo ser investidor, viver de renda. Eu mando na cara, irmão, mulher não quer saber de homem que não trabalha, não. Vai trabalhar que essa história aí vai dar ruim para você, hein? Então, é um assunto sério. Não acha que isso é bom, não, porque mulher quer ver homem trabalhando. Mulher não gosta de dinheiro. Gosta de homem ambicioso, que quer crescer. Porque a mulher quer crescer. A mulher, ela não quer se contentar com pouca coisa, né? E quer admirar também, né? Sentir, nossa, ele dá conta das coisas. Exato. Olha como ele tem visão a longo prazo. Eu tenho uns amigos que, tipo, são tão ricos que não precisam trabalhar. Mas eu falo assim, irmão, sai de casa, finge que tá trabalhando, porque vai dar ruim no relacionamento. Finge que tá trabalhando. Mas voltando aqui à história da maturidade, uma vez eu escutei uma frase do meu pai, que na época eu não entendi, mas hoje eu entendo muito, que ele falou assim, cara, eu fui amadurecer com 50 anos. E o homem amadurece com 50 anos mesmo. E as mulheres não entendem isso. Elas acham que é um absurdo, porque a mulher amadurece com 20 anos, 25 anos. Eu não sei, eu tô aqui com meus 32. Mas outra visão que eu tenho, que é o seguinte, quando eu tinha 20 anos eu pensava, cara, quando eu tinha 15 anos eu era muito maturo. Aí quando eu fiz 30, eu pensava, quando eu tinha 20 eu era muito maturo. E hoje, quando eu tenho 39, eu tô falando aqui das minhas maturidades de quando eu não era convertido. E eu acho que quando eu tiver com 50, eu vou estar falando, cara, quando eu era 39, eu ia nos podcasts e falava as coisas mesmo, que maturidade. Então, eu acho que é bom, no final das contas, a gente ter esse sentimento, porque significa que a gente está crescendo e evoluindo, né? E ter humildade para isso é super importante. É um processo mesmo, a gente tem que respeitar o processo. Isso é uma coisa que não, eu sou tranquila em relação a isso. Tipo, eu ia gostar muito que eu já tivesse certas maturidades em outros momentos. Lembrando de quando eu tinha 20 anos, 14 anos, eu sinto que a minha cabeça era muito ruim para muitas coisas, principalmente nas coisas de relacionamento, e para outras pessoas já seria super simples, já teria essa clareza muito maior. Eu brinco até com as minhas amigas, tipo, cara, mas é porque assim, o pessoal fala, nossa, que mulher tem que, o homem vai poder, você vai poder confiar no cara. Tipo, meu sonho, eu sempre falava assim, meu sonho, cara, pra eu obedecer. Mas aí eu tava falando com os meus amigos, mas é que também eu tenho que pensar assim, eu pensava assim agora, nunca nem passou pela minha cabeça que existiria esse tipo de dinâmica, porque às vezes as referências que a gente tem é justamente da mulher decidindo as coisas. Tipo, poucas vezes a gente vê assim, que quando a mulher confia no cara, normalmente tipo, muito comumente ela se decepciona. Então, tem duas diferenças. Hoje eu já acredito que um dia eu vou poder sentir essa paz e esse senso de propósito em conjunto com alguém. Mas é um processo super longo. Você já ouviu falar na palavra hipergamia? Não. Hipergamia, dentro da psicologia evolutiva, deixa eu dar um parênteses aqui, tá? Psicologia evolutiva, ela entra em contradição com o que a Bíblia fala da evolução do homem, tá? Mas dentro da psicologia evolutiva, tem um conceito que as mulheres elas vão querer ascender em termos de status através de um relacionamento com um homem. Teoria evolutiva, mas pensando socialmente. Socialmente, Porque antigamente não podia trabalhar, então era a única forma possível. Então, qual que é a estatística, né? Isso aí vem de um psicólogo canadense, que ele fala que as mulheres de estatura mais alta e que ganham acima da média, elas têm muita dificuldade de encontrar um parceiro exatamente porque a mulher ela quer estar olhando para cima, para um cara fisicamente mais forte, mais alto e que é mais gerador de riqueza, de recursos do que ela. Então, eu penso isso na minha filha, né? Porque eu tenho 1,93 m e a minha esposa tem 1,77 m. Minha filha vai ser alta e, graças a Deus, se tudo der certo, vai ter muito recurso financeiro. E isso pode ser uma grande armadilha para ela ter um casamento saudável. Porque, como você falou aqui anteriormente, a genética ela é muito preponderante. Por que as pessoas não gostam de admitir que a genética ela tem tanto impacto no mundo? Porque todo coach que está vendendo uma transformação, ele acredita na epigenética, que é a influência do meio sobre os genes. Só que tem gente que fala assim, cara, a genética ela vai mandar. Então essa é uma dinâmica natural das mulheres quererem um cara com um status social, financeiro maior. Então é por isso que se a mulher começa a ganhar muito, normalmente vai dar um atrito no relacionamento e ela vai querer um cara para ela olhar para cima, né?
Mas também por conta dos caras, né? Tem muito cara, às vezes, não dá conta. Aí se sente inferiorizado. Tipo, você não tem culpa do lugar que você ocupa. O que eu mais ouço é, você deve intimidar os caras e tal. Mas eu não tenho culpa de existir, tipo, tenho sim, porque eu corro atrás de minhas coisas. Mas, tipo, sabe, você tá ali. Aí fala, não, mas aí vai intimidar os caras. Mas aí você tem que procurar, então, alguém que não se sinta intimidado. Porque se você tentar se diminuir pra caber, a pessoa daqui a pouco vai fazer você, tipo, trabalhar, tipo, não é como um cara acabar te manipulando pra você ficar se sentindo menor, né? E não incomodar as inseguranças dele. Dentro da psicologia evolutiva, e quem quiser se aprofundar nesse assunto aqui, eu tô só contando o que os estudos falam, tá? A maior autoridade disso é um PhD de Harvard chamado David Buss. Então ele fala que dentro dos homens existem os ultra-alfas. Os ultra-alfas são homens que tiveram mais de 100 parceiras sexuais durante a vida dele. É esse que é o medidor dele? É. Então, esses caras são 2% dos homens. E quando a gente tem uma guerra das feministas contra os homens, na verdade são as mulheres contra esses 2%. Só que 98% dos homens estão respondendo pelo resultado que esses caras têm. Entendeu? Porque a gente vai pensar, e aqui vou falar com todo respeito, né? Mas assim, às vezes o vigia, o porteiro, o cara que está ali numa condição social não tão privilegiada, ele não está tendo tanto acesso a sexo como esse cara aqui. Só que a mídia, ela tá falando de quem? Desse cara, Leonardo DiCaprio, que só tem mulher até 25 anos, que tem centenas de parceiras. Mas você acha que tem a ver com o lugar privilegiado da pessoa? Não tem a ver, às vezes, com, tipo, a capacidade dela de contar um pagode? Então, isso aí tem a ver também, que é a tua maior liberação de dopamina e serotonina em relação ao grupo, e testosterona também. Mas o que vai determinar o cara ser líder nisso é maior liberação de dopamina e serotonina. E o que faz aumentar a serotonina e dopamina? Você ter acesso à luz solar, você tá num percentual de gordura adequado. E conforme a gente vai vendo pessoas que bebem muito, fumam muito, comem calorias vazias, viciado em jogo, viciado em videogame, esses caras estão pegando dopamina barata. Então eles não estão transando. A estatística é que nunca teve tantos homens com menos de 30 anos nos Estados Unidos que nunca tiveram uma relação sexual. E a relação é, quanto mais a sociedade tem homens que não têm sexo, mais violenta a sociedade fica. É. Porque esse tesão enrustido, ele se torna raiva, se torna violência que não está sendo canalizada no sexo. Por que tem tanta briga no casal, né? Porque o homem chega estressado do trabalho e tal, ele quer pegar a mulher, transar para relaxar. A mulher não. Para fazer o amor tem que fazer massagem, tem que passar a mão no corpo, tem que conversar, tem que escutar da tua vida. Aí o cara tá lá pilhado. Pô, tô querendo transar. E a mulher, pô, esse cara aqui não tem paciência para conversar comigo, é um grosso, é um cavalo. Então essa dinâmica entra num embate pesado. E que se o cara não tiver sabedoria para conduzir, vai gerar estresse no relacionamento e vai fazer girar. Então, essa dinâmica dele conseguir extravasar isso no sexo ali, ter aquele sexo bem carnal mesmo, com bastante intensidade, é uma maneira dele gerenciar a agressividade dele no resto do dia. Faz sentido. Loucura ou não? Eu não podia, sei lá, fazer um cardio? Um hobby, não sei. Eu tô andando 10 km por dia. Eu tô fazendo esteira 3 vezes por dia. Mas, assim, esse assunto é doideira, é pesadíssimo demais. Eu tô lendo muito sobre esse cara. Ele fala até que o estupro é uma estratégia de copulação, porque olha que estatística doida, né? Isso aqui é absurdo mesmo. A taxa de fecundidade nos estupros é o dobro de um sexo normal. Tem certeza? Tem estatística disso? Estatística, David Buss. Loucura. Porque isso não justifica, tá? Óbvio que não, mas nem parece verídico, né? Porque não tem uma questão de contrair, né? Não. Tem uma reação lá que é o corpo duro da mulher quando ela está sendo violentada, tá? Isso aí equilibra, mas
Mas é um horror mesmo. E, de fato, o videogame e vícios, no geral, atrapalham muito a vida e a libido e tá com essa questão mesmo. Deixa eu só dar a fonte, tá? Quem quiser ir aprofundar nessa estatística aí da fecundidade ser o dobro em estupros, procura o livro A Evolução do Desejo, tá? David Buss. Já nesse livro aí, o Men on Strike, Homens em Greve, ela fala que essa história do cara ficar no videogame, no quarto escuro, é um comportamento natural do bicho que está sendo maltratado. O bicho que está sendo maltratado e está ferido, o que ele faz? Ele se esconde dentro da caverna. Então, esses homens que estão se sentindo maltratados e feridos na sociedade porque ninguém dá ouvido a ele, ninguém dá atenção a ele, ele não consegue ter a relação sexual que ele gostaria, o que ele faz? Ele vai se escondendo na caverna, jogando videogame, porque ali ele consegue ter interação, dopamina falsa para ele se deleitar, né? E o sentindo é importante, porque eu acho que tem muita gente que fica se sentindo assim, mas por puro vitimismo, não é como se alguma coisa ativamente fez, né? Tipo, porque tá muita gente viciada em videogame. Essa questão da maturidade, você acha que tem muito a ver com a idade ou talvez as experiências? Porque às vezes a pessoa é mais velha, só que ela só imatura mais tempo. Você não sente um pouco disso, não? Eu acho que é sobre o assunto. Porque assim, vai ter gente que é muito madura para dinheiro, mas dentro da saúde dela, ela só come besteira, então ela não é madura para isso. Entendi. Tem gente que é muito madura espiritualmente, mas para dinheiro é imaturidade pura. Então é aquilo que você se dedica a ser maduro, né, e ter experiências. Eu acredito que se você se dedicar 15 minutos por dia para alguma coisa durante 2 anos, você vai ficar muito maduro naquilo. E é um esforço muito pequeno, né? 15 minutos? 15 minutos. Isso até é uma coisa que eu trouxe lá pro meu canal, pros meus pitches de venda, porque se você dedicar 15 minutos do teu dia pro mercado financeiro, é mais do que o suficiente para você fazer uma leitura e ter resultado. Deixa eu só completar algo aqui com relação ao negócio do casamento, que tem muito a ver com investimentos isso, tá? Tá. Você pegar uma estratégia de investimentos e fazer ela durante 40 anos, vai ter crise, vai ter briga, vai ter guerra, mas lá no final você vai ter a recompensa absurda. E isso tem um paralelo muito grande com uma relação conjugal, que é a vida normal, né? Você vai ter altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, mas para chegar lá naquela foto da família de 50 anos casados, aquela família feliz, você vai ter que superar muitas crises. E as pessoas acham que isso aqui é fácil de você conquistar. Então, um nível de maturidade, para voltar aqui ao assunto, que as pessoas têm que ter, é que tudo aquilo que é relevante vai exigir esforço, vai exigir cuidado, vai exigir tempo. Até porque o viés emocional da população, do ser humano eu vou valorizar aquilo que é escasso. Então, se fosse fácil, todo mundo teria. Então, por não ser fácil, é escasso. E é aquilo que a gente vai ter como o que é bom. Né? É justo que muito custa, que muito vale, né? Então, por exemplo, existe um livro que fala sobre como é que a globalização começou. Então, quando eles descobriram a açúcar refinada, era um status você ter o dente podre. Porque só quem comia açúcar refinada que tinha dente podre. Mas só rico que tinha acesso àquilo, né? Aí depois a gente foi evoluindo e isso virou massificado. Mas olha só que doideira esse conceito. Mesmo. Doideira mesmo. E vai mudando ao longo do tempo, né? As nossas percepções. Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre criação de comunidade online, assim. Você está sempre postando vídeos, você tem uma comunidade enorme. Como é que... eu sei que você é ótimo educador, adora ensinar a gente. Ensina como é que faz para criar uma comunidade maneira. Tá, existe um livro chamado Tribes, do Seth Godin, que ele ensina como fazer isso, tá? Então, a gente tem o produto commodity, a gente tem o branding, a gente tem a cultura e a gente tem o movimento. Então, Jesus Cristo, ele iniciou um movimento. E esse movimento dura até hoje, as pessoas estão se matando por esse movimento, as pessoas, elas defendem esse movimento mesmo ele não estando mais aqui fisicamente. Então, se você quer ser bem-sucedido, você tem que criar um movimento. E o movimento, ele tem um encontro semanal, pelo menos, né? A gente não vai no culto da igreja, tudo. Então você tem que ter um encontro do teu canal.
vai ser domingo, 8 horas, segunda, 10 horas da manhã, só seja fiel. Por quê? A gente começou a se organizar como tribo porque alguém descobriu o fogo. E ele botava o fogo ali, a gente se aquecia em volta, queimava-se uma carne e alguém falava, que era a pessoa com maior nível de maturidade e maior nível de consciência para ensinar. Porque a gente começou a trocar a experiência através de histórias. Então você tem que ter história para contar, você tem que ter esse horário, você tem que ter jargões. Então existe alguns jargões de quem é crente que é assim, eita glória, tá amarrado. Então são coisas que quem é crente entende o que quer dizer. Se identifica rápido. Então você tem que criar os teus jargões. Então o meu é só começo, deu blay blay, que é quando você deu um lucro bom. Tem coisas que você tem que repetir várias vezes. Então Criar seu próprio glossário, né? Seu próprio glossário. Mas tem algumas ideias que você tem que martelar na cabeça das pessoas para que aquilo seja fixado, né? É uma crença. A crença, ela é fixada através de vários estímulos repetitivos ou de forte impacto emocional. Então a pessoa ela vai ficar traumatizada ou ela vai escutar muito aquilo, vai interiorizar aquilo. Então, como o assunto mercado financeiro ele tem uma objeção, eu tenho que estudar muito, é muito difícil, o que eu não concordo, eu falo assim, esse canal aqui é apaixonado por quem é apaixonado por crescer, esse canal aqui é para quem é apaixonado por aprender. Quanto mais você aprende, mais você ganha. Então isso vai moldando a visão de mundo dessas pessoas. Porque no final das contas, as pessoas elas estão te escutando na rede social porque elas querem a tua lente de mundo emprestado por algum momento. Então você tem que se doar para aquilo, né? Vou aqui entrar num parênteses muito polêmico, né? Por que o Thiago Nigro e a Mayra Card postaram lá o feto? Por quê? Porque o estilo de vida de quem vive, por exemplo, que eu vivo, é assim, é você ser totalmente compartilhar tudo. E não é por like, não é por... É o teu estilo de vida. É coerente com o que eles já fazem. Não sei, você tem alguma amiga que alguma coisa aconteceu, você tem que ligar pra ela automaticamente pra contar isso? Pode ser. Só que verdade. Tem pessoas que vivem e assim, eles não têm 10 milhões de seguidores à toa. Pra eles, esse amigo são 10 milhões de pessoas. Se eu não fosse casado com a minha esposa, tipo, eu poderia filmar 24 horas do meu dia. Eu não me incomodo com isso. Meu gestor de branding, ele fala assim, Uli, tu não pode mais fazer vídeo sem camisa, porque se deixasse eu faria de cueca, isso aqui eu estaria de cueca. Porque assim, é zero vergonha de qualquer coisa, de me abrir, de falar as coisas para as pessoas. O que as pessoas, elas falam assim, porra, o cara tá me enchendo o saco, tá falando comigo. Eu sinto muita falta se alguém não fizer isso, né? Então é você amar as pessoas, é você ter esse compromisso, é você entregar muito valor, é você fazer a tua tribo algo relevante, é você encontrar alguns personagens, porque dentro dos arquétipos, e a gente pode ver isso dentro dos Trapalhões, do Chaves, cada pessoa vai se identificar com um personagem. Então, você tem que ter uma novelinha ali dentro da tua tribo para que a pessoa que é mais extrovertida se conecte com aquela pessoa, aquele que é mais introvertido se conecte, o rabugento se conecte, para que todo mundo se sinta representado dentro daquele universo. Você consegue botar outras pessoas? Você é mais você, né? Sou mais eu. Porque no meu mundo, ninguém quer aparecer. Então eu tenho muita dificuldade de conseguir botar outros elementos. Exatamente. Mas quem é, assim, raiz do meu universo, sabe quem é o Pablito, que é o meu melhor amigo desde que eu tenho 10 anos. E ele já é essa pessoa mais irreverente. Ele é o lead que não foi transformado, né? Agora, depois que os filhos dele nasceram, ele se transformou, mas ele era a pessoa que vivia comigo, mas não investia, dava mais prioridade para roupa de marca, dava mais prioridade de andar de BMW, então não dava tanta prioridade para poupança. E aí a gente usava muito isso em live de venda, né? Que era o Brian. E aí tu ficava tirando onda, sarro com a cara do Brian. Pô, o Brian, ele não investe não, ele prefere baixar o combo na noitada no final de semana. Então, você vai criando o Bob, que é a pessoa que você quer que as pessoas mudem, e elas vão se vendo, caraca, aí, eu sou o Brian. Pô, não posso mais ser o Brian não, cara, eu vou comprar agora. Aí ela se encaixa naquilo,
E aí ela tem a transformação. Onde é que isso está na Bíblia, né? O livro de Eclesiastes é exatamente o rei Salomão falando tudo que ele errou. Porque a gente não consegue ver os erros da nossa vida, mas a gente consegue apontar no próximo. Aí a gente tem um homem mais sábio e mais rico que já pisou aqui na Terra, falando, pô, eu errei tudo. Mas na verdade aquilo é só uma ferramenta para você se ver. Fala assim, caraca, aí, tô cheio de dinheiro aqui, mas eu só penso em mulher. Eu tô cheio de dinheiro aqui, mas eu só penso em mais dinheiro. Pô, o Salomão falou que deu ruim para ele. Aí quando tu lê lá Provérbios, tu vê, caraca, aí, pô, eu posso tirar alguma coisa disso aqui. Então contar essas histórias também é super importante, porque a história é onde você conecta o cérebro racional e emocional ao mesmo tempo. E a história ela tem que ter essa estrutura: dor, solução e chamada para ação. Então, a história diz, o vídeo que você vai postar, né? Não, qualquer história que eu contar. História? Qualquer história que eu contar. A chamada para ação também? Então, qualquer história? A chamada para ação, porque todo vídeo tem que ter uma chamada para ação. Ah, tá, no vídeo, é assim. Vê o próximo vídeo, clica nesse link, compra isso. Esse é o trabalho do produtor de conteúdo. Do vendedor de curso, na verdade, né? A última coisa que eu posso fazer pô, compra aí. Mas aí eu vou te criando um envolvimento para você ver que faz sentido, né? A minha vida foi transformada por cursos que eu comprei, por mentores que eu segui. Então, a gente vê que as pessoas que não entendem o seu próprio valor, elas não entendem por que elas têm que investir nelas. Então, é por isso que pra gente, que veio de família com recurso, é tão natural pra gente investir na gente. Porque foi falado pra gente a vida inteira, ó, pô, vai fazer um curso, vai viajar. Meu pai, a segunda vez que eu fui pra Disney, a terceira ele falou assim, ué, vai virar retardado que só vai pra Disney? Não, vai pra Europa conhecer tudo. E depois de então só pagava a viagem se fosse para ter aprendizado cultural. Mas tem gente que tá indo pela 20ª vez pra Disney, não conhece mais nada. Tem mesmo, tem muita. Então é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura que a gente está emprestando para as pessoas algo valiosíssimo. Porque teve gente que não teve pai para falar isso, não teve mãe para falar isso. Ninguém se importava em falar algo para você crescer. Ninguém se importava de falar, cara, tu não pode comer dentro do quarto. Quem come no quarto é bicho. Tem que vir pra sala comer. Aí fica aquela pessoa que... Eu se eu fosse mulher, eu acho que seria um motivo para não ter o segundo encontro. O cara que pega o garfo assim. É um bom motivo, é um bom motivo. É um bom motivo, né? Esse cara significa o quê? Que ele não teve pai e mãe para falar que ele tinha que comer na mesa. Então teve muita gente que sofreu por causa disso e tá colhendo resultados, né? Teve gente que, pô, que nunca avisou... Ninguém nunca avisou pra ela que ela tinha que escovar o dente. Aí tá o dente, pô, todo feio, e aquilo gera um impacto comercial, profissional pra ela que ela nem sabe. E a internet democratiza essas informações, né? Você pode pegar uma mãe, um tio emprestado, né? O que mais tem são perfis sobre todos os assuntos. É que você falou disso, tem perfis sobre etiqueta, né? Então, quem nunca viveu isso em casa pode buscar esse conhecimento onde quiser. Exatamente. E aí, para completar aqui a história da tribo, né? Você tem que ser intencional. Eu vejo muita gente que está fazendo as coisas sem intenção. Ser intencional em tudo que você faz. Foi algo, por exemplo, que eu aprendi com meu pai, né? Eu perguntava assim, meu pai, pô, pai, tudo que o senhor faz é para aprender uma coisa e para ganhar dinheiro? O senhor não se diverte, não? Aí ele falou assim, pô, mas a minha diversão é aprender e ganhar dinheiro. E tem gente que acha que se divertir é ver o Netflix, é ver o jogo do Flamengo, é ficar... Eu não consigo ficar na praia. Eu acho muito tedioso. Eu tenho que levar um livro, eu tenho que aprender alguma coisa. E tem gente que foi criada nessa cultura. Não desperdiça teu tempo. Seja a pessoa que está evoluindo e sente prazer nisso. Aí estamos conectando o assunto do começo, né? Você ter o prazer de crescer. Crescer é muito prazeroso. Os prazeres... Tipo, se beber, sair, sexo casual e tal fosse te dar prazer, ótimo, né? Mas não dá. São coisas que precisa a dopamina ser cara, né? Exatamente. Eu vou aqui dar mais uma dica de livro, que é o livro da Helen Fisher. A Helen Fisher é a mulher que desenhou o algoritmo do Tinder. Então é a psicóloga PhD com maior grau de pesquisa e dados do mundo. E aí ela divide as pessoas em 4 grupos. Tem os exploradores, que são dominados pela dopamina. Temos os construtores, que são os dominados pela serotonina.
os diretores, que são dominados pela testosterona, e temos os negociadores, que são dominados pelo estrogênio. Então, a dopamina é aquela química, é a catecolamina, que faz você procurar algo novo, sair do sofá, vou trabalhar. A serotonina é aquilo que te dá segurança. Então, quando você come um prato de massa e tá lá relaxadão, essa é a vida do construtor. Ele tá querendo ali estabilidade, segurança. Construtor. É. Eu sou desse time, com certeza. Eu sou diretor. O que o diretor é? O diretor, ele quer um método, quer um sistema, ele fala direto, ele tem muita testosterona, então ele tem uma agressividade natural. Isso aí é medido pelo teu dedo, né? Então, o teu dedo, esse dedo aqui em relação a esse aqui, quanto mais alto ele for, mais significa que você recebeu testosterona na barriga da tua mãe. Por isso que das mulheres ele é mais equilibrado. Esses dedos aqui, o homem não. Ó, tá vendo que Que coisa, o meu realmente é bem mais baixo. Então essa quantidade de testosterona que você tem no teu corpo, derivado da barriga da tua mãe. E aí o negociador, ele recebeu mais estrogênio na barriga da mãe. Então isso vai ditar o teu comportamento em várias situações. Isso tem, de novo, a ver com a genética. O que a evolução vai fazer? A gente vai ter exames tão sofisticados que você vai nascer e já vão falar assim, cara, essa pessoa vai ser de direita, vai ser de esquerda. Jura? É, porque direita e esquerda tem muito a ver com a quantidade de noradrenalina e cortisol que você libera, a direita. A esquerda é mais a ver com serotonina e dopamina que você libera. Então, qual que é o pensamento básico? Isso aí está no livro, já é outro livro, tá? É o livro A Molécula do Mais. As pessoas da esquerda, elas têm um entendimento que alguém vai ter uma solução que vai resolver o problema de todo mundo. Por isso que a visão tributária deles é, vamos aumentar o imposto, dá na mão do governo que o governo vai dar as soluções. Por que a galera do Vale do Silício é mais esquerdista? Porque eles têm uma ferramenta tecnológica que resolve um problema em massa. Por exemplo, Excel, o Mark Zuckerberg, na época lá, que esse aí dança conforme a música, né? Mas essa galera do Vale do Silício é muito mais democrata. O cara da direita, ele acha que ele tem que tomar conta da vida dele e ele vai resolver o problema dele. Porque quem está liberando mais cortisol está mais estressado e quem está liberando mais noradrenalina está com um sentimento de perigo mais aflorado. Então ele não pode deixar para alguém resolver o problema dele. Tem mais senso de urgência. Então, uma das maneiras que os cientistas políticos faziam para alterar a votação era botar aviso, cuidado com o germe, porque só com esse nudge psicológico já faz o cara liberar mais cortisol, noradrenalina e faz ele votar como republicano, que é direita, Jura? né? Doideira essa parada. É. Então, a gente, assim, qual que é a minha visão? Tudo isso eu estudo, por quê? Porque isso vai descambar em como você investe, né? A gente acha que a gente pensa, mas na verdade a gente é muito mais reativo a catecolaminas que a gente está liberando e a nossa genética. E aí a gente vai criando historinha na nossa cabeça para justificar o resto. Para justificar isso aí. Eu gosto muito de pensar que a gente tem pouco livre-arbítrio, sabe? A gente tem que ajustar o nosso meio para o que a gente quer ir. Tio Uri, muito obrigada pela conversa toda. O assunto é infinito, muita coisa a gente podia ficar falando aqui, né, o tempo inteiro, mas eu amei. Obrigada por todo o conhecimento, por todas as indicações de livro, por tudo que você trouxe aqui pra gente. Só completar aqui um assunto, tá? Existe um algoritmo do sucesso da alta performance que é você equilibrar esses 5 pilares em certos pontos. Não é ter mais dinheiro, não é ter o melhor casamento ou o pior casamento, não é ter a vida espiritual mais top. É você achar o teu equilíbrio e ir desenvolvendo ele nisso, né? Mas eu quero deixar uma mensagem aqui, nem sei se tu vai falar para eu fazer isso. Mas se você tá mal, se você tá chateado, tá meio deprê, saiba que a tua vida tem muito valor. Porque teve um homem que veio aqui e ele não errou, ele não pecou e ele deu a vida dele na cruz para acabar com a tua dívida. Então a tua vida tem tanto valor que Jesus deu a vida dele pela tua vida. E a melhor maneira de você honrar a tua vida é você vivendo na presença dele. É só isso. Não precisa gerar resultado, isso vai ser consequência, porque cada um tem um chamado. Ele deu, ele sabe a tua vida aqui, ó, tá no livro dele, ele enxerga o tempo de maneira diferente da gente. Então você nasceu para algo especial. Só que você não consegue
escutar o sim dele, porque você está dando muito ouvido pro não do mundo. Então dá mais ouvido pro sim de Deus do que pro não do mundo. Amei, mensagem maravilhosa. Muito, muito poderoso mesmo. E, por favor, fala onde as pessoas podem te achar. Eu vou me esconder de vocês aí. Não interage com o meu Instagram não, que o meu time de marketing vai te carregar até o fim do mundo para tu comprar um negócio meu. Mas se tu não fizer isso, vai no @TIOHULI, Tiuli. No Instagram, eu sou mais brincalhão, porque é isso que a rede social exige lá, algo mais dopaminérgico. Mas no YouTube, eu sou professor de mestrado, aula pesada, então teu perfil vai ser atendido de alguma maneira ao você me seguir. E fala que veio aqui pelo podcast, que eu vou estar muito feliz em te dar um oi. Eu tento responder todo mundo em áudio, porque isso libera mais química de serotonina e dopamina. Então, outra dica, não desperdice a oportunidade de fazer um vídeo, mandar um áudio, ao invés de escrever. Isso tem um poder absurdo, tá? É verdade. Posso completar aqui só um negócio, porque tu é cantora? Ontem eu estava estudando sobre isso, né? O que veio primeiro? O canto, a fala ou a linguagem? Veio o canto. O canto você precisa articular menos, precisa ter menos controle sobre os teus músculos, né? Então, por que a mãe Nina canta o neném? Porque isso faz liberar muita serotonina. É por isso que a gente tem o culto, o louvor antes da palavra, dentro da dinâmica do culto, né? Quando a gente canta junto, a gente entra num sentimento de energia, de coesão muito importante. Então, a tua arte de cantar, ela é muito importante para gerar conexão emocional entre as pessoas e as famílias. E, assim, se tem alguém na tua casa que canta, no banheiro, em casa, aproveita isso, porque isso significa que essa pessoa é feliz e ela está fazendo bem para o ambiente. A música, ela é muito mais importante do que a gente imagina. Ela é muito primata em relação de comunicação, tá? Então, obrigado aí por trazer essa arte pra gente. Adorei. É verdade, quando eu era criança, eu pedia muito pra minha irmã cantar pra mim. Ela ficava toda feliz porque ninguém pedia, só eu. Mas porque dava um conforto sem fim. É uma pessoa que você ama cantando pra você. Bonito saber disso, eu não sabia. Deixa eu aproveitar então também pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, seguir a gente no Instagram, @que não sai daqui, e também no meu Instagram, @eu-sou-Manola. Vamos estar aqui todas as semanas com vídeos novos e até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. É só o começo.